Inicialmente, reiteramos que o processo de apuração de quebra de decoro parlamentar do senador Delcídio Amaral padece de diversas irregularidades verificadas durante sua tramitação no Conselho de Ética. Reiteramos todas as preliminares arguidas quando da apresentação de nossas alegações finais no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quais sejam: inépcia da representação. A representação limita-se a fazer imputação jurídica, mas não indica base fática que pudesse configurar irregularidade grave. Nulidade de prova anônima. A pretensa materialidade repousa num documento apócrifo e anônimo, que se autodenomina de degravação, mas não há sequer a gravação juntada aos autos. Suspeição do relator e de parte do Conselho. O senador Telmário Mota, relator do processo, antecipou o juízo de valor sobre o caso e sobre o representado, adjetivando o senador Delcídio do Amaral de frouxo. Além disso, o senador Randolfo Rodrigues, que no primeiro momento subscreveu a moção de apoio à representação, que integra a petição inicial, depois participou das deliberações que julgaram a representação que houvera sido anteriormente endossada por ele próprio. Nulidade da gravação, meio enganoso de prova. A gravação é o resultado de uma armadilha adrede engendrada por truques cênicos para induzir em erro o senador representado a produzir prova contra si próprio, mediante falsa representação da realidade. Tratou-se de um crime impossível, porque o projeto de colaboração de Cerveró já havia sido divulgado na revista Época, em setembro de 2015. Não havia como obstruir o que já houvera sido rechaçado por obsolescência. Do necessário encaminhamento prévio à Comissão de Constituição e Justiça. Em série de defesa prévia, foram arguídas diversas teses de índole constitucional que deveriam ter sido previamente enfrentadas pela CCJ, conforme exige o artigo 32, parágrafo 4º do Regimento Interno do Senado Federal. 2 pontos. A representação será encaminhada à comissão, à CCJ, que proferirá seu parecer em 15 dias úteis. Essa etapa foi solenemente ignorada. Tramitação do feito sob licença médica. A ampla defesa se desdobra em 2 frentes, a defesa técnica e a autodefesa. No caso dos autos, o senador Delcídio do Amaral não pôde se autodefender perante o Conselho de Ética, porque o processo tramitou enquanto ele se encontrava sob licença médica. Negativa de oitiva de testemunhas. A fragilidade probatória é tamanha que o próprio Conselho de Ética deliberou que havia necessidade de se inquirir testemunhas. Ocorre que essa deliberação criou um fato novo, que abriu margem à possibilidade de que a defesa também pudesse indicar testemunhas. Então, com o propósito deliberado de cercear a defesa, o Conselho revogou a convocação das testemunhas, para que o representado não pudesse indicar suas testemunhas. Mas o fato já estava consumado e o direito adquirido. Mesmo assim, negou-se o acesso à prova. A defesa requereu e foi deferido o traslado da íntegra do processo que tramita perante o STF, com as provas que lá estão carreadas. Embora o requerimento tivesse sido, no primeiro momento, deferido, o Conselho de Ética deliberou, num segundo momento, revogar o deferimento, sem que houvesse nenhum fato novo que justificasse a alteração do provimento. Tal revogação ofende direito adquirido. Indeferimento de prova pericial. A gravação pode ter sido editada, trechos podem ter sido suprimidos. Embora o senador representado não negue o encontro, urge que seja feita uma perícia para a constatação de eventuais edições que, porventura, pudessem comprometer a materialidade da prova. Supressão do interrogatório. O interrogatório é meio de defesa, que não pode ser suplantado. Sob licença médica, o senador não pôde comparecer às audiências em que se pretendeu ouvi-lo. Na derradeira oportunidade, justificou-se sua ausência pelo atropelo de importantes fases e de meios de defesa. Inversão tumultuária do processo. A reunião do Conselho que deliberou pela votação foi prematura. Não houve prévia disponibilização da parte descritiva do relatório, nem a defesa foi intimada acerca disto, para que pudesse, a partir daí, distribuir memoriais, conforme faculta o artigo 17-O, inciso 2º do Regimento. Falta de acesso ao aditamento. A defesa pleiteou que o Conselho aguardasse o aditamento da denúncia perante o STF. Apesar da independência das esferas, seria de bom alvitre aguardar o aditamento da denúncia. Mas não. Em vez disso, o Conselho preferiu deliberar a votação. Horas depois, na mesma tarde, sobreveio a notícia do aditamento da denúncia, trazendo à luz fatos novos que estão intimamente imbricados com a imputação em exame. Além disso, é preciso observar que já havia um requerimento aprovado pela CCJ, a fim de que, antes da discussão e votação perante aquela comissão, se aguardasse o recebimento do aditamento da denúncia no processo que tramita perante o STF, a fim de que a defesa pudesse ter conhecimento de fatos novos que poderiam esclarecer questões ligadas aos fatos em apuração.
A defesa, no entanto, foi surpreendida poucas horas depois pela mudança de entendimento da CCJ. Já havia, portanto, uma expectativa de direito que restou frustrada. Demais disso, repisamos que o conhecimento do referido aditamento é essencial para que se permita uma defesa adequada nos termos que a Constituição exige. Não há nenhum interesse protelatório no que diz respeito ao conhecimento desse documento, mas tão somente exercitar o pleno direito de defesa. Entendemos que a CCJ e este plenário terão melhor condição de avaliar os fatos em apuração, sobretudo com fundamento no princípio constitucional da proporcionalidade, caso tenham conhecimento do aditamento promovido pela PGR. Não é demais lembrar que a defesa não foi atendida em nenhum de seus requerimentos e que nos dois que foram inicialmente aprovados foram estranhamente rejeitados posteriormente, tanto pelo Conselho de Ética como pela CCJ. Mais uma vez, relembramos que não há motivos razoáveis que justifiquem a assodada discussão e votação por plenário. Entendemos que o processo deve ter prazo suficiente para o seu amadurecimento, o que implica em somente se chegar à fase de julgamento após esgotar todas as possibilidades e meios de defesa. Esse quadro se coaduna com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Assim, nada justifica a premência em um julgamento que tem objetivo a cassação do mandato de um senador da República, a retirada do mandato conferido pelo povo a um parlamentar. Trata-se de situação extremamente delicada e que, portanto, exige cautela dos julgadores, principalmente para que tenha amplo conhecimento de todos os fatos para a formação de suas convicções. É o que tenho a dizer, presidente. Muito obrigado.